quando o corpo, a alma e o espírito se encontram para te fazer alcançar a fluência ou te fazer não alcançar ela. Depois de tudo que vimos nessa série, talvez você tenha percebido algo. O seu problema nunca foi apenas o inglês. Era o corpo chegando no estudo esgotado, sem dormir, sem se mover, sem cuidar do templo do espírito. Ou era a alma carregada de medo, vergonha, baixa autoestima, se sentindo traumatizado, machucado, sem demonstrar gratidão, sem autocompaixão? Ou era o seu espírito, sem uma direção clara, estudando por obrigação, sem um porquê forte o suficiente? E sabe o que é mais fascinante? A maioria das pessoas passa anos estudando inglês sem avançar nem um pouco, só ignorando essas três camadas. Simplesmente por você, cristão, não entender que sim, nossa tríade, nosso corpo, alma, espírito, estão conectados também com a sua fluência, com os seus estudos. Então, bora recapitular. Corpo, o cérebro não funciona bem sem cuidado físico. Sono, movimento, ritmo, não é luxo, é biologia. O BDNF liberado pelo exercício é fertilizante para os neurônios. A memória, consolidada durante o sono, é aprendizado fixado para os dias posteriores. Romanos 12:1, que nós vimos lá no nosso vídeo 1. Apresente o seu corpo como um instrumento vivo. E se você é músico, você sabe que você tem que cuidar do seu instrumento. Senão, ele vai deteriorizar, ele vai funcionar não como deveria. A mesma coisa é o nosso corpo. Precisamos cuidar dele para que ele funcione bem, perfeitamente bem. Alma, os bloqueios emocionais são reais e eles têm nome. Medo do julgamento, baixa autoestima, perfeccionismo exacerbado, síndrome do impostor. O Harvard Study mostrou a qualidade da sua relação com você mesmo determina a sua capacidade de aprender e persistir. Gratidão não é um sentimento, não é apenas um ato espiritual, é neurociência aplicada. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de temor. Romanos 12:2, pela renovação da mente. Se você ainda não assistiu esses vídeos, corre lá, vai estar aqui no card. Espírito, fluência sem propósito, perde força nos dias difíceis. Quando o seu porquê tem peso eterno, a consistência vem de dentro e não de fora. Você passa a não depender mais de como você está se sentindo no dia, mas sim, você está focado ou focada num propósito que vem do alto. Ou, se não é o seu caso, você está focado no futuro que você está preparando para você e para sua família. João 1, no princípio, era o verbo, a comunicação. Mateus 28:19, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A grande comissão é para todos. Isaías 6:8, eis-me aqui, envia-me a mim. Então esteja preparado ou se prepare para que quando Deus chamar, quando Ele quiser te usar, você vai estar pronto. Mas não espere estar pronto para dizer, eis-me aqui. Imagina um banco com 3 pernas. Se essas 3 pernas estão firmes, o banco sustenta qualquer peso. Assim como um cordão de 3 dobras não se quebra. Mas, se uma perna se quebrar, o banco tomba. Não importa o quanto as outras 2 pernas estão fortes, você vai cair.
você vai levar um tom. Você pode ter a alma renovada, o propósito claro, mas se o corpo, hum, chega esgotado na hora do estudo, o banco cai. Você pode ter o corpo cuidado, um propósito definido, mas se a sua voz interna ainda te diz que você não consegue, o banco vai cair. Você pode ter o corpo pronto, a mente renovada, mas se você não sabe para onde está indo, a consistência some nos primeiros obstáculos. Corpo, alma, espírito. As três pernas precisam estar firmes. As três dobras, assim como diz a palavra, o cordão de três dobras não se pode quebrar. Para que ele não se quebre, você precisa ter os três alinhados, firmes. Caso contrário, você cai, você quebra, você tropeça. Assim como a sua vida espiritual, assim também você vai levar para o seu intelectual. Para tudo que você fizer, alinhe o corpo, a alma e o espírito. Nada diferente será quando se trata da sua fluência para o seu inglês, que é o caso aqui. James Clear escreveu algo que mudou como o mundo pensa sobre processo. E é esse o assunto que nós vamos entrar aqui um pouquinho. Processo. Afinal de contas, eu já entendi que eu tenho que ter um corpo descansado, bem cuidado, eu tenho que ter uma alma tratada, uma mente renovada, e eu tenho que ter o meu espírito alinhado com o Espírito de Deus, com o propósito. Mas como eu vou chegar lá? Então vamos voltar aqui para o que James Clear nos ensinou. No livro Hábitos Atômicos, ele nos mostra que uma melhora de apenas 1% ao dia resulta em 37 vezes mais no processo final ao longo de um ano. Vou dar um exemplo. Se você melhora 1% todo dia, um pouquinho todo dia, lá no final do ano, você vai ter melhorado muito mais do que simplesmente você querer ser transformado do dia para a noite e parar no meio do processo, porque você esgotou. Outro exemplo aqui, se você quer começar a acordar mais cedo e ir para academia, se no de repente você quer simplesmente acordar 5 horas da manhã, ir para academia todo dia e você não tem esse costume, você simplesmente vai desistir na primeira semana porque você não tem costume, você não está preparado para isso. Mas se você começa a acordar um pouquinho mais cedo hoje, um pouquinho mais cedo amanhã, um pouquinho depois, ir pelo menos 30 minutos, 20 minutos, o que você conseguir ao longo da sua jornada, ao longo do seu processo, você vai perceber que aquele um passo por vez te levou longe com consistência. Não são as grandes viradas que transformam uma vida, são as pequenas decisões, os pequenos atos, os pequenos passos de decisão repetidas vezes na direção certa que vão te levar aonde você quer chegar. Isso também tem nome no contexto espiritual. Lá na Bíblia vemos em Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada dia, se preocupe com um dia de cada vez, um passo de cada vez, 1% por vez que você chega lá. Não queira mudar do dia para a noite. Se preocupe com 1%, aquele um pouquinho todo dia. A cada dia, uma nova oportunidade de você cumprir o seu 1%. Não é sobre ser perfeito, é sobre dar o seu 1% melhor do que ontem. Seu 1% melhor hoje do que você fez ontem. Aplicando no seu inglês, bora para a prática que eu sempre uso por aqui. Você não precisa estudar inglês 2 horas todo dia. E eu sei que você é adulto, você não vai conseguir. Você não tem nem esse tempo hábil. O que você precisa é, com consistência, estudar pelo menos 15 minutos todo dia. E esses 15 minutos valem infinitamente mais e muito mais do que 3 horas em um dia na semana apenas. A fluência, ela não é um evento. Você falar uma língua não é como você ir a um evento. É o resultado de pequenas decisões repetidas vezes no caminho certo. Então, por que
tanta gente sabe de tudo isso e ainda assim fica presa? Porque saber não é o suficiente. James Clear fala o seguinte: você precisa de um sistema. A Bíblia nos diria: você precisa de uma aliança. Assim como eu passo para os meus alunos dentro do método de Destrave Overflow, você precisa de direção, prática e constância, integradas numa rotina que respeita quem você é. Então, não é apenas uma rotina de 15 minutos todo dia, é entender quem você é, como você funciona. E assim, você vai avançar rumo à fluência. Abacuque 2:2 que falamos aqui no vídeo passado. Escreve a visão, grava nas tábuas do teu coração. Visão escrita, direção clara. Passo a passo definido. Não adianta você querer aprender gramática, não adianta você querer tentar memorizar palavras se você não sabe como funciona o processo do aprendizado. Se você não ajusta o seu corpo, alma e espírito para estar preparado para que o conhecimento entre. Não é sobre você ter uma motivação, é sobre você ter um caminho que você segue, mesmo quando a motivação não aparece, mesmo quando a motivação quis te dizer goodbye. Se você chegou até aqui nessa série, você já entende muito mais sobre fluência do que 90% das pessoas que estão tentando aprender e se sente que estão nadando, nadando e morrendo na praia. Mas entender não é o mesmo do que ter um caminho. Aqui vem um convite. O Kit Fluency foi criado exatamente para isso, para que você saiba qual caminho seguir de acordo com o seu método, o seu tempo. Não é sobre um curso de inglês, é o mapa para você estudar, mesmo que sozinho. Se você quiser, o link está aqui na descrição para você saber mais. Corpo, alma e espíritos ligados em um só propósito, em um só foco. Se você, cristão, foca em ser um bom cristão, um bom filho e filha de Deus, você entende já que não é apenas cuidar do seu corpo, não é apenas cuidar da sua alma, não é apenas cuidar do seu espírito. Nós somos feitos de uma tríade. E essa tríade precisa ser cuidada por igual. Não adianta só você querer se alimentar da Bíblia. Não adianta só você querer ir ao culto se você esquece de cuidar do seu corpo, se você não tem cuidado da sua mente, da sua alma. Então, assim como a Bíblia nos ensina isso, vamos colocá-la em prática em todas as áreas da nossa vida. E é como Colossenses nos diz, em tudo quanto fizeres, façais como para o Senhor. Em tudo que você for fazer, faça como um ato de adoração, dando o seu melhor. E com o inglês não vai ser diferente. Em tudo quanto você for fazer, dê o seu melhor. Faça com tudo que você for, tudo que você tiver, como um ato de adoração a Deus. A tríade são como as três pernas do banco, ou como o cordão de três dobras. Se você quer um banco firme que te sustente, cuide dos três. Você já sabe por onde começar, você já tem o que precisa para começar. Agora é sobre dar o próximo passo e depois o próximo passo. 1% todo dia. E essa foi a nossa série da Tríade. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores sobre o corpo, alma e espírito, vão estar aqui para você nos cards, a nossa playlist também. Não se esqueça das nossas lives de reforço e do seu material de aprofundamento. E se você gostou desse conteúdo, entende que para avançar nós somos uma tríade, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar de olho em todo o conteúdo que vem por aí e as nossas próximas séries.